Oiê! Hoje eu vou filosofar um pouquinho sobre liberdade. O que é liberdade para você? O que é liberdade para mim? Essa palavrinha tem muitos sentidos, muitos significados para as pessoas. Eu vou mostrar para vocês o que era liberdade para mim. Um cantinho que ficou guardado e que até hoje, quando eu busco ele, mesmo em outros lugares, é aqui que eu me remeto. Vou mostrar para aquele cantinho ali, ó. Era um murinho que meu avô ficava me esperando quando eu chegava aqui no interior. Nesse céu lindo, gostoso. Tá virando uma ventania agora e eu vinha descendo essa rua aqui com os meus pais, às vezes de charrete, às vezes a pé com as malas. E aí ele ficava aqui. Aí ele me encontrava e a gente entrava nessa rua. Essa rua para mim era sinônimo de liberdade. Aqui a maioria das casas eram de familiares. Essa esquina era de um familiar, essa esquina de outro. Pula uma casa a da tia, depois a da minha avó, do lado de cá mais uma tia. Mas aqui era sinônimo de liberdade para mim. E essa liberdade ela tinha a ver com uma criança que vivia dentro de uma casa pequena. E por que eu estou trazendo essa ideia? Porque ali, como alguns já me ouviram falar, começaram os meus projetos, os meus ideais de voar por esse mundão, que ficava mirabolando dentro daquele espaço, mesmo que pequeno, ficava mirabolando possibilidades infinitas de encontrar o meu lugar. E de verdade, o meu lugar eu achava que começava aqui, porque eu passava o ano letivo inteiro esperando chegar as minhas férias para chegar nesse lugar. E aqui eu podia voar, podia brincar livre, solta nas ruas. A rua ainda era de terra, era uma terra gostosa. As pessoas odiavam e não gostam ainda, mas eu amava essa terra. E o principal dessa rua era onde a minha liberdade de ser criança chegava, que era nessa uma placa de vende-se. Aqui era tudo terra, né? Como eu comentei, tinha um banco de tronco de árvore aqui na frente. Essa aqui é a casa dos meus sonhos de criança, dos meus sonhos de fantasias, de possibilidades, dessa casa, dessas paredes, dessa porta, saía o meu avô encantado, a minha avó que cuidava de tudo, que fazia o pão, e lá no fundo era onde a gente brincava. Hoje eu já te vi do outro lado do terreno baldio, ali tinha um pé de abacate, onde era o meu balanço, a gente brincava no chiqueiro. Isso pode parecer, opa, errei o alvo. Isso pode parecer muito pequeno, muito pouco, né? Mas não é pequeno, não é pouco. Porque essas fortalezas de memória nos possibilitam a liberdade se você tiver no espaço pequeno ou grande. Pequeno porque quando eu voltava para São Paulo era um cubículo de um quarto e cozinha novamente, mas a minha imaginação voava na liberdade de estar nesse espaço dessa rua que para mim era tão abençoada, na minha percepção, né? E é isso. Então, liberdade para vocês.